Ah, o que será que tem pra jogar hoje, hein? Chega. Acho que não tenho midi-chlorian suficiente pra usar a força. E aí, meu bruxo, como é que você tá? Cara, eu aposto uma ficha de fliperama que pelo menos você já assistiu a algum dos filmes de Star Wars. Nem que seja pelo menos uma ceninha. E cara, pra quem gosta de videogame como a gente, sabe como as empresas gostam de fazer jogos baseados em filmes. Ou pelo menos eles costumavam fazer, né? Já vimos aqui no canal o jogo do Hobbit, que foi lançado na época de lançamento dos filmes de Senhor dos Anéis, que por sinal é um jogo divertido pra caramba. Mas esse jogo aqui foi promovido como o prelúdio de Senhor dos Anéis e foi totalmente inspirado no livro. Então hoje nós vamos ver um jogo totalmente inspirado em filme. Uma franquia que nos anos 90 já era considerada um dos maiores fenômenos da cultura pop também ganhou uma trilogia prequela no final da década. E com ela, uma leva de produtos comerciais. E dentre eles, fomos presenteados com alguns joguinhos. Antes mesmo do PlayStation existir, outros jogos da franquia já foram criados, como é o caso do X-Wing de MS-DOS e o Super Star Wars. Bem, tem uma lista enorme, mas hoje vamos conhecer o jogo que tinha um Jedi com sabre amarelo antes mesmo da Rey sonhar em existir. Mentira! O jogo foi criado pela LucasArts. Sim, George Lucas, esse figurão aí que criou toda essa franquia. Ele ganhou tanto dinheiro que criou sua própria produtora para criar seus jogos da própria franquia. Super Mega Hyper Power Stokes. Ok, quando começamos o jogo temos alguns dos Jedi pra escolher que faziam parte da federação. Beleza, eu acho que eu vou ficar com Qui-Gon em homenagem a ele. Deixem um F nos comentários. A história do jogo é basicamente a mesma do filme, então eu dei até uma reassistida, só pra gente poder jogar junto. A primeira fase conhecemos um pouco das mecânicas de gameplay, e bem, é basicamente um hack slash dos primórdios. Os botões X, quadrado e triângulo dão golpes específicos, enquanto por algum motivo estranho bola pula. Ah, diferente, mas beleza. A primeira podridão são os ataques. Eles só acertam se você estiver com o personagem na mesma direção que o oponente. E se não estiver, acontece isso. Você acerta o vento. Ah, mas você tem a opção também de apertar o R1 e focar em algum inimigo, mas sério, você foca só em um, enquanto os outros te descem a pancada. Era tão fácil você criar um comando do boneco virar automaticamente pro inimigo mais próximo, mas... ok, eu vou dar uma colher de chá porque esse jogo foi um dos primeiros do 3D, então a gente dá uma colher de chá. Os inimigos são basicamente os mesmos androides dos filmes anteriores. E bem, os marrons são mais frágeis, enquanto esse vermelho aí te faz voar longe. Ah, pra que usar a força se você pode usar músculos? Lembra que no GTA San Andreas a gente conseguia fazer dois bonecos se baterem? Então... aqui podemos simplesmente manipular um robô a atirar um no outro. Olha que maravilhoso. A história do episódio 1 é basicamente uma crise política onde cada lado quer ter mais poder que o outro. E os Jedi meio que são mandados pra tentar negociar e resolver esse problema. E eles são conhecidos como os Guardiões da Paz. Ó, o pau quebrando, pá, eita! Esse é aquele famoso taco do diálogo, só que versão Jedi. A fase em si é até que bonita e podemos ver a ambientação de como é realmente uma nave dos separatistas. Os chefes são bem interessantes e na primeira fase já enfrentamos dois logo de cara. Esse cara aí que cortamos seus braços enquanto ele fica meio doido e acaba batendo de cara na parede. Hello, darkness, my old friend. E também temos essa nave aí que tenta te destruir, mas a gente consegue rebater os tiros. Cara, por algum motivo o meu pai me deu uma navezinha igual a essa, só que em forma de Lego. E eu meio que tratava isso como um mini troféu, porque era um item específico de um jogo específico que ninguém mais tinha. Eu era um cara com poucos amigos, mas pelo menos tudo me empolgava. Ok, a segunda fase é uma leitura do planeta de Naboo e a nossa missão aqui é limpar a floresta da invasão dos androides. E bem, vamos sofrer muito com essa dinâmica de gameplay. Não importa o que você faça nesse jogo, sempre somos bombardeados pra tudo que é lado. Mas agora, seguindo a história, conhecemos o personagem mais chato da cultura pop. Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor.
limpamos a área, precisamos proteger esse maluco enquanto ele corre dos invasores. Temos alguns power-ups que até deixariam o Kylo Ren com inveja. E cara, olha esses poderes de Jedi aqui que parecem até magia. Procura só Magic Templates no YouTube que você verá vários efeitos parecidos. Os robôs aqui são meio burros, mas isso aqui irritou demais. Isso aí foi sacanagem, viu? Pior que o checkpoint é lá atrás. Ok, vamos tentar de... Beleza, depois de finalmente passar dessas porcarias de androides, enfrentamos o chefão e é... um minhocão? Que nojo. Calma aí. Antes da gente continuar a jogatina, eu tenho que fazer uma pergunta. Você já é inscrito aqui no Leão Dourado? Cara, é de graça! Então se inscreve aí pra gente continuar jogando junto todos esses games loucos. Olha, vou dividir essas fases em arcos do filme. Nesse arco de Naboo precisamos resgatar alguns sobreviventes e olha, podemos até controlar uma nave inimiga e destruir tudo. Legal que se você não salvar, todos o jogo força a repetir a fase, então lembre-se sempre de resgatar, porque você fazer isso tudo de novo é algo muito cansativo. Mano, triste que cortam a melhor parte. Não encontramos Darth Maul aqui e nem temos uma fase no espaço de quando o R2 é descoberto. Ai, mas tudo bem, a gente simplesmente aparece do lado do menino Anakin. Saudades contexto, nem pra colocarem uma mini cutscene aí. Sério? O que custava colocar uma fase de nave ou até simplesmente uma cena estilo jogos de Harry Potter que contavam a história lendo o livro? Aqui simplesmente aparecemos em Tatooine. Pelo menos o jogo é fiel à sua proposta, mas precisava ser repetitivo a esse ponto. Simplesmente o que acontece aqui é uma repetição de batalhas em cenários e inimigos diferentes. O ponto alto é a primeira batalha com Darth Maul, que é incrível! Caímos realmente na pancada aqui e o jogo fica frenético. Mas rapidamente damos procedimento à história e fugimos da batalha. Saudades, corrida de pods! Mano, eu tenho quase certeza que os caras que fizeram esse jogo estavam tão confiantes que qualquer pessoa que jogasse esse jogo teria visto o filme, porque eles estão cagando pra qualquer contexto de história. Daqui pra frente é só desgraça, que dá vontade até de tacar um controle pela janela. O jogo se resume a quebrar droids ou outros inimigos dependendo do cenário, mas é muito maçante. Isso foi lançado em 2000, quase 10 anos depois de Streets of Rage e Final Fight, e mesmo assim consegue fazer algo quebrado. Não dá pra jogar sem se irritar com o tanto de tiros que vão até você, e quando finalmente avançamos somos derrubados por um laser que veio de fora da tela. Isso é tão frequente que eu simplesmente me irritei e saí correndo como se não houvesse ninguém pelo caminho. E olha só, funcionou! Mas vou confessar, os cenários aqui são lindos, só que parece que os desenvolvedores ficaram com preguiça de fazer outros cenários, porque quase tudo é na floresta. O que mais me irritou é saber que no final do jogo tem uma fase de pods, no meio da cidade. Por quê? A oportunidade que eles tiveram de meter uns pods foi quando estava com um Anakinzinho, mas meteram aqui? Jura? O que temos que fazer aqui é simplesmente segurar o botão de atirar e subir e descer nos níveis de altura, senão seu pod explode. Kaboom! O final do game é até que interessante. Enfrentamos Maul durante o percurso da fase inteira até vencermos a luta. Cara, o legal é que nos créditos finais aparece o Qui-Gon vivo. É, meu amigo. Esse era um dos jogos que eu mais amava quando era criança, mas agora, depois de rejogar, eu acho que ele não é tão bom assim. É claro, jogando com meus primos na época a aventura ficava interessante, afinal todos éramos empolgados com essa franquia. Mas agora, jogando sozinho, ele é bem genérico e lembra muito os jogos de arcade caça-níquel da época. Ele foi lançado pro PlayStation, Dreamcast e Game Boy Advance, então eles podiam ter usado uma liberdade criativa pra fazer algo mais inovador. Mas aqui, os comandos são duros e os golpes são travados. A mecânica de plataforma eu nem vou comentar, parece que estão mexendo num robô de tão duro que é o pulo. As fases são repetitivas e enjoativas, mas o que vale mesmo são os chefões e o jogo ser curtinho, o que dá pra se divertir em um feriado com os primos. A nota dele no Metacritic é 7.6 e 8.1 dos jogadores. Olha, eu daria um 7. Dava pra ser muito melhor, ainda mais pro ano que foi lançado e os jogos que foram lançados na época. É isso, meus amigos, esse foi o História dos Games do Star Wars alternativo do PlayStation 1. Existe um monte de jogo de Star Wars, mas só um tem essa navezinha aqui. Tô brincando. Mas me diz aí nos comentários, quais jogos de Star Wars você já jogou? Esse era o que mais me chamava a atenção. Mas não se esquece de deixar um comentário aqui. Cara, a sua opinião é muito importante pra mim. Então bora bater um papo. Nos vemos no próximo vídeo e fique bem.